Como que Deus trabalha na vida do ser humano? Preste muita atenção, por favor. A primeira coisa que Deus faz para uma pessoa vencer, a primeira coisa que Ele faz, Deus dá ao ser humano uma visão, um objetivo, uma meta. Ele mostra ao ser humano aonde ele pode chegar. Porque uma vez você sabendo aonde você quer chegar, então você tem motivação para lutar, você já tem um objetivo na vida. Se você não tem objetivo na vida, você fica girando em círculos e não sai do lugar. Então Deus mostra ao ser humano onde ele pode chegar. Por exemplo, Deus chamou Abraão e mandou Abraão olhar para as estrelas do céu. Abraão não tinha nenhum filho. E Deus falou para ele assim, está vendo essas estrelas, Abraão? Assim como você não consegue contá-las, elas são inumeráveis, assim vai ser a sua descendência. Então Deus já deu a Abraão uma visão de como poderia ser o futuro dele, se ele cresce naquela palavra. Então ficou mais fácil a jornada, porque toda vez que ele entrava em dificuldade, ele lembrava da imagem que Deus deu para ele. Para Abacuque, Deus falou assim, Abacuque, escreva a visão em tábuas, e tem que ser tábuas enormes, para que até as pessoas que passarem correndo, consigam ver a visão que você colocou nelas. Você sabia que é comprovado cientificamente, que quando uma pessoa tem um objetivo na vida, quando ela tem um alvo claro diante de si, ela tem 9 vezes mais chances de vencer do que com uma pessoa normal. Quando ela tem uma visão da onde ela quer chegar, ela tem 9 vezes mais chances de chegar lá do que uma pessoa que não sabe onde quer chegar. Então Deus tem que te mostrar uma visão. Leia comigo este versículo que eu vou colocar na tela, por favor. Leia em voz alta, o mais alto que você puder. Vamos lá. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mais uma vez. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu não sou estúpido de lutar sem saber aonde eu quero chegar. Se eu estou correndo, eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho um objetivo, porque se eu tiver um objetivo, então eu já sei o que eu tenho que fazer para alcançá-lo. Eu não fico dando golpes no ar sem acertar nada, não. Eu tenho um alvo. E eu quero que você entenda hoje claramente a diferença entre uma meta e um objetivo. Suponhamos que um arqueiro está com arco e flecha nas mãos, a 25 metros do alvo. Ele respira fundo, se concentra, retesa o arco e lança a flecha. Pum! Acertou no alvo, na mosca, bem no centro do alvo. Dentro deste cenário que eu estou te mostrando, eu posso dizer para você que o alvo é o objetivo dele, porque o objetivo era acertar o quê? O alvo. E o percurso que a flecha trajetou até o alvo eram as metas dele para chegar até o alvo. Para que você entenda melhor quantas metas e quanto ele teve que se preparar para alcançar o alvo. Eu não sei se você já viu um arqueiro como que ele faz. Não é só pegar a flecha e lançar. Tem uma série de detalhes para que ele consiga alcançar o alvo. Você vê que depende da velocidade do vento. Ele tem que saber mais ou menos em que direção o vento está soprando para não atrapalhar o quê? O trajeto da flecha. Ele tem a postura do corpo certinho, a maneira que ele tem que ficar, barriga para dentro, peito para fora, né? Cabeça bem levantada. Ele tem que estar concentrado, nada pode tirar a atenção dele. Ele tem que saber a força exata que ele vai fazer, e para isso ele tem que ter a exata distância de onde ele está. Então ele tem que ter noção de distância, de força, o peso da flecha, concentração, e o conjunto de tudo isso é que faz ele alcançar o quê? Seu objetivo, o seu alvo. Então, o caminho da flecha são as metas, o alvo, o objetivo. Qual é o problema das pessoas dentro da igreja? Elas querem prosperar, mas elas não têm um objetivo claro de onde querem chegar. Muito bem, meu objetivo é ser empresário. Então quais são as metas que eu tenho que traçar todo dia para me tornar um empresário amanhã?
Tem pessoa aqui que quer ser empresária, nunca na vida ela sequer teve curiosidade de pelo menos entrar no Google e perguntar assim, como se faz para abrir uma empresa? Nem isso ela fez. Nunca ela procurou um contador para perguntar, vem cá, para abrir uma empresa o que eu preciso? Para ele dar as direções, você vai ter que ir lá na junta comercial, você vai ter que criar um CNPJ, um cadastro nacional de pessoa jurídica, você vai deixar de ser pessoa física, vai ser pessoa jurídica, tem que ter um nome em fantasia, tem que ter a razão social, tem que fazer isso, aquilo outro, ou seja, as metas traçadas para chegar ao meu objetivo. Então às vezes a pessoa ela entra na casa de Deus, mas nem ela sabe exatamente o que ela quer. Nada acontece por acaso. Nada. E Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Vou te dar 3 exemplos que você conhece. Sabe a princesa Kate, a Kate Middleton, que casou lá com o príncipe da Inglaterra? Você vê que quando ela casou, todos os noticiários falavam a mesma coisa. Uma plebeia casou com um príncipe. Uma pessoa da ralé, em outras palavras, casou com alguém da família real. Como é que pode? Mas ela não caiu de paraquedas ali. Quando você vê a história dessa menina, você vai ver nas metas que ela foi traçando desde criança para chegar ao seu objetivo. Desde pequena ela já falava para a mãe dela assim, mãe, eu vou ser princesa. Eu vou casar com um príncipe. Eu vou fazer parte da realeza. E a mãe dela apoiou o sonho dela, nunca duvidou. Então ela desde criança, ela fazia recortes de todos os noticiários desse príncipe, desse camarada. Ela cortava as fotos e deixava no quarto, pendurado nas paredes, no teto. E todo dia ela olhava para aquela foto e dizia assim, olha, eu vou casar com esse camarada, eu vou ser princesa. E ela começou a fazer cursos de como que se portar, cursos de como sentar uma mesa, como comer com a realeza. Enfim, esses cursos de gente chique, né? Porque ela queria entrar na família real, então ela começou a aprender como seria estar. Ela já começou a se enxergar na família real e começou a trabalhar em cima disso. Ela fez de tudo até conseguir entrar no mesmo colégio que ele estudava. Ela começou a pesquisar que tipo de mulher que ele gostava, qual era o perfil de mulher que ela gostava, e começou a se tornar esse tipo de mulher. Então você veja que ela tinha um objetivo, mas para chegar lá, ela foi traçando o quê? Todos os dias uma meta diferente. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque quando chegar a oportunidade, eu tenho que estar pronta para aproveitá-la. E veio o dia da oportunidade, eles se conheceram, ela já estava pronta, e está aí a mulher hoje, é princesa. Então não foi por acaso, não caiu de paraquedas, o objetivo veio sendo traçado por metas, então o caminho da flecha até o alvo, foi ela que fez acontecer. Lembram do Marcelinho Carioca? Jogador de futebol? Os corintianos, manos, sabe melhor do que eu, mas ele foi considerado um dos melhores batedores de falta de todos os tempos. Fizeram uma entrevista com ele, vem cá, ô Marcelinho, qual é o segredo? Ele disse simples, seja o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Quer vencer? Chegue 1 hora antes de todo mundo e comece a treinar 1 hora antes. Quando todo mundo for para o vestiário tomar banho, continue no campo treinando, porque se você fizer mais, você vai ser mais. Então 1 hora antes de começar o treino, ele já estava lá no campo treinando bater faltas. 10 metros de distância, 20 metros, 30 metros, desse ângulo, daquele ângulo, e ele foi se tornando exímio no que fazia. Acabava o treino, todo mundo corria para o vestiário, não via a hora de ir embora. Quem é que estava lá no campo sozinho? Marcelinho, treinando falta, treinando. Então não foi o acaso que fez ele se tornar bom no que fazia. Ele tinha um objetivo, e para chegar ao seu objetivo ele tinha que traçar metas. O que era mais importante, o que era menos importante. E é assim que o ser humano chega a algum lugar. Amém? Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Entrevistaram ele, e ele falou assim, olha, eu errei mais de 9.000 cestas. Mas toda vez que eu errava, eu criava uma revolta dentro de mim. Eu falava, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me superar, eu não posso continuar sendo um jogador mediano, eu tenho que ser melhor. Então o erro não era um motivo para ele ficar triste, mas para ele se superar a cada dia. E assim ele foi treinando, se tornou o número 1 da NBA. Então o objetivo, meu caro, é feito de metas diárias.
Não é por acaso. Deus te dá uma imagem de onde você pode chegar. Quando você chega aqui no congresso, Ele te dá uma imagem. Olha, você pode ser cabeça, você pode deixar de ser empregado, olha, você pode ser milionário. Mas as metas diárias para chegar lá é com você. Não foi por acaso que Davi derrubou Golias com uma pedra. A gente diz que Deus guiou a pedra, eu creio que Deus guiou, mas não esqueça que Davi era especialista em atirar pedra com funda. Então Deus usou o talento que ele tinha para derrubar o gigante. Deus quer usar o que você tem para derrubar os seus gigantes e fazer toda a diferença. Mateus, aliás, o livro de Marcos é melhor, essa passagem, Marcos 10, 46. Jesus está saindo de Jericó, junto com os discípulos, uma numerosa multidão. E a Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho pedindo esmola. O cego de Jericó, Bartimeu. Mas a Bíblia faz questão de falar assim, Bartimeu, filho de Timeu. Jesus está passando e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Yeah. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele se calar. Fique quieto, não incomode o mestre. E quanto mais tentavam calar ele, o que ele fazia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E ele fez um barraco, um escândalo. E ele conseguiu fazer Jesus parar. Jesus parou e falou assim, chama ele aqui. Quando o cego chegou diante de Jesus, qual foi a pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? Seja específico, não enrola não. O que você quer que eu te faça? Você fez um berreiro aí, um barraco, chamou minha atenção, eu parei. Vamos lá, direto no ponto. O que você quer que eu te faça? Olha, eu quero voltar a enxergar. Então, comece a enxergar a partir de agora. E ele saiu dali vendo. O pai de Bartimeu, esse homem chamado Timeu, fazia parte de um grupo dentro de Israel que se rebelou contra Roma, que não aceitava mais estar debaixo da sola de Roma. Esse grupo foi exterminado. Roma pegou todos eles e matou todos, inclusive o pai de Bartimeu. O que eles faziam com a família desses homens? Furavam os olhos, para que essa criança, quando crescesse, não conseguisse se vingar dos seus inimigos. Então ela se tornava uma pessoa inválida. Roma tirou de Bartimeu o direito de enxergar. Dentro dele ele nutriu uma revolta a vida toda. Ele tinha dentro de si uma revolta. Tanto é que quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? A resposta já estava na ponta da língua, eu quero voltar a enxergar. É a única maneira de eu voltar a viver. Seja feito conforme a sua fé. Os olhos se abriram e a coisa aconteceu. Se Jesus descesse aqui agora e perguntasse, Maria, Eduardo, Mônica, Edson, Adriano, o que você quer que eu te faça? O que você ia responder para ele? Não adianta falar eu quero prosperar, é um pedido muito vago. Não adianta dizer eu quero sair da miséria, é muito vago. O que você quer que ele faça? Se quer que ele te devolva a empresa que você perdeu, então fala isso para ele. Eu quero a mesma empresa que eu tinha de volta. Você é empregado, quer ser patrão? Meu Deus, eu quero ser patrão nessa área aqui, olha. É isso aqui que eu quero ser. A minha empresa vai ter este nome aqui. Vai ser em tal lugar. Já vá direto no ponto. Tenha o objetivo. Tenha as metas diárias. E Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. E eu comecei falando de um arqueiro e vou terminar falando de outro arqueiro. Essa semana na rádio, eu estava contando a história de um homem, alguns de vocês devem ter ouvido. Ele era o melhor arqueiro do planeta. Ele tinha um garoto que ele estava treinando, estava ensinando esse garoto para ser um campeão. E esse garoto idolatrava o arqueiro, porque ele nunca viu o arqueiro errar um alvo na vida. Camarada era fera. E um dia o arqueiro chamou o seu aprendiz e disse, hoje eu quero te ensinar uma lição diferente. Pegue essa flor, coloque ela no galho daquela árvore. A árvore estava a 100 metros de distância. Ele foi e colocou a flor. E o arqueiro disse assim, antes de eu atirar, por favor, traga uma venda e tape os meus olhos. E o garoto foi e vendou os olhos dele. Ele pegou o arco, esticou a flecha, respirou fundo e lançou a flecha. Mas ele errou o alvo. E errou feio, mas feio mesmo, passou longe da árvore.
Aí o garotinho falou: pô, não acredito, eu nunca vi você errar na vida, nunca você errou. Eu pensei que você ia me ensinar uma lição nova, e eu estou decepcionado. Ele falou assim: engano seu. Hoje eu estou ensinando a melhor e a maior lição da sua vida. Eu estou ensinando para você que você pode ser o melhor naquilo que você faz. Você pode ter um talento extraordinário. Você pode ser uma pessoa acima da média. Mas a partir do momento que você não enxerga um alvo, você começa a errar na vida. Então não basta você ser bom. O que mais tem aqui são profissionais excelentes. O que mais tem aqui tem gente que tem um currículo maravilhoso. O que mais tem aqui é gente trabalhadora. Não basta ser trabalhador, ter um bom currículo. Se você não tiver um alvo, se os seus olhos estiverem tapados com relação ao seu futuro, você vai continuar errando a vida toda e não vai sair do lugar. Então hoje você tem que sair daqui especificamente sabendo o que você quer de Deus, o que você está fazendo aqui neste lugar, o que você veio buscar nessa corrente. Porque a partir daí a sua vida vai começar a existir em nome de Jesus. Sua vitória vai começar a ser criada a partir daí.